Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, boa noite a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 5 de fevereiro de 2024, né? E nós estamos reiniciando os nossos cursos, né? Graças a Deus, já estávamos sentindo uma falta, porque a gente fica um tempo parado, né? Aí a gente começa a sentir uma falta daquele movimento, né? Daquela estarmos sempre ali estudando, pesquisando. Graças a Deus nós estamos de volta. E hoje nós estamos com muita alegria recebendo a visita da nossa querida irmã Rosane Sodré, trabalhadora do Senhor, mas já trabalhadora da nossa casa, trabalhadora do Francisco de Assis também, né? Graças a Deus. E ela vai conversar com a gente sobre o tema desse livro, Lampadário Espírita, de Joana de Ângeles. É o capítulo 42, que tem por título A Frente do Desespero. Né? Então, Rosane, obrigado por você ter atendido o nosso convite, de estarmos aqui. A gente sabe que todo mundo aqui te ama, gosta de te ouvir, é muito bom mesmo. Tá? Essa tua vibração, essa tua energia chega até nós. Eu adoro. Então, mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, nós vamos chamar a nossa irmã Carmen Matos. Carminha, está aí? A Carmen vai fazer a leitura do preparo e a prece. Depois eu passo para a Rosane, e ela tem até 19h30, 19h35, para trazer as suas reflexões a respeito desse texto da Joana. Boa noite a todos. E o preparo desse livro Coragem é um livro de Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos. E a lição sorteada é a 37, de Emmanuel. E ela diz assim: oramos, Senhor, não te pedimos a isenção das provas necessárias, mas apelamos para a tua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Senhor, não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem à estrada. No entanto, esperamos o apoio de teu amor para que lhes confiramos a devida solução, com base em nosso próprio esforço. Senhor, não te solicitamos o afastamento dos adversários que nos entravam o passo e obscurecem o caminho. Todavia, contamos com teu amparo, de modo que aprendamos a acatá-los, aproveitando-lhes o concurso. Senhor, não te imploramos imunidades contra as desilusões que porventura nos firam, mas exoramos o teu auxílio a fim de que lhes aceitemos sem rebeldia a função edificante e libertadora. Senhor, não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas. Contudo, rogamos a tua benevolência para que venhamos a sobrestar-lhes o amargor, assimilando-lhes as lições. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e de tua bênção. Emmanuel. Então, Senhor, aqui reunidos mais uma vez para receber essas bênçãos das tuas palavras, do teu apoio, através da nossa querida Joana de Ângeles, e que a nossa amiga Rosane possa trazer para nós o fruto dos seus estudos, da sua energia, da sua vontade, através do Evangelho de Jesus, que possamos estar muito atentos para receber as suas ideias, o seu conforto e a sua luz. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós passamos a palavra agora à nossa irmã Rosane. Que Deus abençoe e continue abençoando a todos nós. Assim seja, Rose. Meus irmãos, eu não conhecia esse livro, né? Eu só vi através da chamada. Às segundas-feiras, a gente vê que tem... Eu estava vendo que tinha algumas palestras, que o tema era esse livro. E como eu tive problemas de saúde física do corpo, esse horário eu estou fazendo fisioterapia.
E quando a Rose me pediu para fazer um estudo desse livro, eu hesitei um pouco por conta da própria fisioterapia. Mas depois eu pensei, não, vou aceitar. E acabei trocando hoje o horário. É incrível como, mais uma vez, Rose, a gente tem que ter cada vez mais certeza que nós estamos unidos através de uma conexão muito forte, que é o Criador, que através dos filhos dele, os filhos amados, trazem a todos os seus filhos amados aquilo que eles precisam. Precisam para, naquele momento da vida deles, eles escutarem coisas diferentes, eles escutarem aquilo que eles precisam. Na realidade, quando a gente está aqui, antigamente eu achava que isso era um jargão, mas isso não é. Quando nós aceitamos um convite, é um elo, é um cordão que se estabelece para que nós possamos, através da leitura, trazer para a nossa vida o que está acontecendo conosco. E a gente, através disso, aumentar o quê? A nossa fé. É esse o objetivo. Deus ele tem um propósito com cada um de nós. E se nós estivermos com o coração aberto, ele estará aberto. E quando eu li esse livro, comecei a ler desde o início, né? Aí percebi o quê? Que a Joana vai trazer para a gente o nosso desenvolvimento material, nosso conhecimento, a nossa inteligência, até 1971, quando nós estamos fazendo 100 anos de toda a expansão da literatura espírita aqui no Brasil. Eu percebi o quê? Lendo aos poucos, porque no primeiro momento a gente não percebe, né? A gente não percebe o que o tema quer nos trazer. Mas depois a gente começa a se jogar naquilo. Aí eu falei assim, meu Deus, de 1971 para cá, em termos de inteligência material, foi um crescimento absurdo. Porque os espíritos encarnados, junto com os espíritos desencarnados, os espíritos superiores, que são as virtudes dos céus, vieram trazer para a gente. E nós conseguimos atuar muito mesmo nisso. Todas as informações que ela traz para a gente lá em 71 já estão totalmente assim, já estão tão evoluídas que a gente fica impressionado. Mas, no que diz respeito à evolução moral do espírito, nós não estamos conseguindo caminhar. Nós não estamos conseguindo caminhar na questão moral. Contudo, os espíritos, quando vêm trazer a grande revolução através de Kardec, com a codificação, eles vêm nos trazer o quê? A grande revelação do Espiritismo, que é que a gente faça um desenvolvimento da vida futura através das múltiplas existências no corpo físico. Para que a nossa volta no indo e vindo constante no corpo físico, essa é a grande revelação. Porque Deus, todas as religiões trazem. De uma forma ou de outra, todas vão trazer. As diversas moradas na casa do Pai, Jesus traz, e a própria ciência já mostrou aí quantas moradas existem. Isso aí, a gente já começa a perceber cada vez mais
já foi atualizado, nós temos em torno de umas 200 bilhões de galáxias, ou seja, não há mais dúvida de que há muitas moradas na casa do Pai. Mas pelo fato de nós cada vez mais estarmos insistindo ainda na materialidade, o que acontece conosco? A parte moral, ela acaba ficando para depois. Então, Joana, né, oh meu Deus, assim, numa orquestração tão grande, em 1969, quando ela escreve esse livro, ela percebe o quê? Para mim, a Joana, ela é um grande satélite da Terra, espiritual da Terra. Para mim, a minha concepção. Porque o advento do Cristo, ela estava ali junto, então ali ela percebe o que fazer para que nós pudéssemos encontrar o reino de Deus ou o reino dos céus. Não era o amor, porque o amor Jesus veio exemplificar, o amor já existe, o amor é o que levou Deus e o que leva Deus a criar os princípios inteligentes. Então, amor nós já conhecíamos, amor nós conhecemos. Então, os espíritos trazem para a gente o Consolador, para que a gente pudesse entender melhor as mensagens do Cristo, traz, e naquele momento, a humanidade que estava sequiosa de evolução moral sem sombra de dúvida, um manancial de conhecimento. Então, nós, espíritos ali, espíritos que estávamos querendo algo mais, nós escutamos a ampliação da Boa Nova e começamos a gostar e a estudar. Aí começamos a estudar a doutrina através de Kardec, através dos 5 livros. E logo depois, quando vem para o Brasil, nosso amigo Chico, ele vai trazer para a gente um plus. Ele vai trazer as mensagens de Emmanuel, essas mensagens vão falar mais direta a gente, ao nosso interior. Depois as mensagens de André Luiz, que vai nos mostrar a vida no mundo espiritual. Logo depois vem Divaldo com a Joana. Aí é que eu na minha percepção ainda acanhada, percebo que Joana faz um voo panorâmico, esse voo panorâmico para saber assim, entenderam? Estão aproveitando? Estão aproveitando todo esse manancial? Ela e os espíritos superiores que estão trafegando com ela percebem que não, que nós continuamos ainda amarrados a séculos e milênios de conhecimentos ainda equivocados sobre Deus, equivocados sobre amor, equivocados sobre nós mesmos. Nós ainda estamos equivocados sobre o reino de Deus, o reino dos céus. A gente ainda discutindo ainda muito um com o outro pela vaidade. Então, nesse livro, né, Lampadário Espírita, que são as luzes, aí a gente vê luzes que foram trazidas para a gente através do Espiritismo. Logo, nós não que estamos estudando a doutrina, nós não podemos nos desviar do quê? Dos 5 livros, da codificação de Kardec. Durante todo o processo que nós vivemos de pandemia, o que aconteceu com muita gente? Muitos ouviram falar, Kardec está desatualizado. Gente, nós não conhecemos ainda nada sobre o que Kardec nos traz. Mas nós podemos conhecer, sim, nossa interpretação individual, a interpretação do espírito, conforme o que Kardec colocou ali, sem alteração de texto.
apenas alteração de entendimento. À medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos aceitando o bem e, às vezes, muitas vezes, o mal. Porque o conhecimento do bem e do mal está à nossa disposição para que a gente faça o nosso progresso. Então, nesse item 42, a Joana, nesse livro, ela traça todo um roteiro de como a gente utilizar a codificação, e ela vai trazer para a gente, ela vai nos inserir cada vez mais para que a gente perceba o quanto a codificação tem condições de reverter esse quadro, de fazer com que a gente caminhe moralmente. Ela traz toda essa questão. Então, nisso, ela vai trazer para a gente o quê? Ela percebeu onde nós, basicamente nós espíritas, por quê? Os livros espíritas, inicialmente, são para os que tiveram acesso ao espiritismo. Inicialmente é para a gente. Depois é que eles vão para as pessoas que estão querendo e depois vão tornando-se novos espíritas, novos conhecimentos, mas de imediato é para a gente. E o que ela percebe? Eu percebi em torno desse livro, até o 42, 43, que depois eu fui mais um pouco adiante. Ela vai trazer o quê? Que a nossa vida diária em família foi um pouco esquecida pela nossa, pela a maravilha que foi o conhecimento e que é o conhecimento espírita. Ela vai trazer para a gente uma forma de a gente mudar esse jogo, utilizar a doutrina em prol da nossa família, em prol de mim mesma, para que dentro da minha família eu utilize todo esse arcabouço para viver melhor em família. E para isso, o que ela nos traz ao longo de todo o livro e ao longo do próprio tema? Não podemos nos divorciar de Deus, mas não querer saber Deus estudar Deus numa amplitude, estudar Deus em seus atributos. Por quê? Os atributos de Deus são absolutos, mas eu tenho todos eles relativamente. A hora que eu olhar para isso tudo, eu vou começar a compreender o reino de Deus. Que o reino de Deus, ou reino dos céus, que é a mesma coisa, o reino de Deus e o reino dos céus é, na mensagem de Jesus, o que ele veio realmente debater. Porque o reino de Deus, tudo o que todos que vieram antes de Jesus, junto com Jesus, e que estão vindo e virão após Jesus, é para nos ensinar o caminho do reino de Deus, ou reino dos céus. É o reino de Deus para os que ainda, muito apegados ainda ao Velho Testamento, não falam, né? Não falam. O reino de Deus é aqueles que falam já Deus. E o reino dos céus para aqueles que são apegados ainda, não pode falar o nome de Deus. Mas é a mesma coisa. Por quê? O reino de Deus, o reino dos céus, está dentro de nós. Seria nós descobrirmos esses atributos que nós temos. Esse atributo é nosso. Nós fomos criados simples e ignorantes, até chegarmos aos espíritos puros, que é a missão do Cristo, e todos esses que vêm com ele, fazer com que todos nós que estamos na Terra cheguemos a espíritos puros. Mas ficamos muito deslumbrados com a doutrina, com a maravilha que é a doutrina.
e passamos a achar que nós sabíamos muito. E começamos a fazer as nossas interpretações. E esquecer da doutrina, esquecer da base, que é na base que estará tudo. Então, ela vem trazendo, e no 42, quando ela vai trazer, e eu comecei a ler, eu falei assim, meu Deus, isso é tudo para mim, desde que tudo que eu estou vivendo esses meses, antes de receber o convite da Rose, e tudo que eu estou vivendo, né, comigo e na minha família. Aí eu falei, meu Senhor, esses são os sinais que tu tanto falas. Quando ele fala, não vai ter mais sinais, são os sinais de Jonas. É o que hoje nós já estamos preparados para saber que os sinais serão dentro de nós, serão dentro da nossa família, dentro desse domicílio, esse nosso domicílio, que é o centro de quê? Aonde nós atuamos no corpo. Domicílio, ela fala muito em domicílio, ela não vai falar em residência, porque residência é só o corpo. Domicílio é onde eu atuo com o corpo. Ou seja, domicílio é minha mente, é o próprio corpo, é tudo que eu preciso para fazer o progresso. O meu progresso é, se nós somos chefes de família, mães, mulheres, porque temos uma sensibilidade maior, nós somos responsáveis pelo equilíbrio da família. E como eu vou trazer equilíbrio da família? Como? Se eu entro em desespero. E aí ela vem me trazendo à frente do desespero, ou seja, de perdendo a esperança. O que fazer quando nós estamos perdendo a esperança? Aí ela fala para mim, ela falou para mim e acredito que ela falará para cada um de nós em nosso momento. Dias há nos quais tens a impressão de que mesmo a luz do sol parece débil, sem que consiga fulgir-nos os panoramas do teu caminho, sem que ele consiga brilhar para a gente. Tem dias que parecem um fracasso. Tudo são inquietações e ansiedades que pareciam vencidas e que retornam como fantasmas ameaçadores, gerando clima de sofrimento interior. Momentos em que a gente começa a se perguntar o que eu estou estudando tanto e não estou melhorando. Mas é a reflexão. Você está realmente indo na fonte? Você está lembrando o que você é? Que você é? Não é o que, mas que você é. Ela nos traz essa reflexão. Nessas ocasiões, tudo ocorre mal. Tudo corre mal. Acontece insucessos imprevistos e contrariedades surgem de muitas nonadas, ou seja, de insignificâncias, né? De muitas nonadas que se amontoam, de coisas insignificantes. A gente começa a se deparar e ficar infelizes com coisas que são pequenas, tirando da gente o rumo, que é qual é o meu rumo? Eu tenho uma vida futura, eu não tenho essa vida aqui. Mas a gente ainda se apega, porque ela vem nos trazer isso. Estamos esquecendo da fonte, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa codificação. Aí ela vem falando que isso, transformando-se em óbices cruel de difícil transposição. Aí ela vai nos trazer nessa jornada para que ela nos manda ler sobre os flagelos destruidores. Ela manda que a gente, ela nesse tema, ela fala assim, vai lá nos flagelos destruidores, já com a luz da doutrina dos espíritos. Por quê? Todas essas aflições começaram muito com a pandemia, as que chamavam de pestes,
teve eclosão, né, a gente começar a ficar mais desesperado, alguns. Depois disso, nós começamos a achar que a regeneração já ia vir assim, ó. E aí vieram as guerras, alguns começaram a se desesperar. Oh, meu Deus, então não é ainda a regeneração? É a regeneração. A regeneração precisa de flagelos. Ela precisa que a gente entenda isso e que a gente se acalme e nós façamos o nosso conhecimento interior para que a gente não se aflija. Aí, o que mais me chama a atenção, quando ela fala, surgem aflições em família, que navegava em águas de paz, repontam problemas de conjuntura grave, em amigos que te buscam socorros imediatos, e como se não bastasse, a enfermidade chega e se assenhoreia de frágil esperança, que então se faz fugidia. Ou seja, aquele pouca esperança, ela vai embora. Mas por que isso? Porque a gente não está trabalhando a fé. Nós não estamos trabalhando as virtudes que o nosso evangelho, segundo o Espiritismo, está trazendo para a gente. Nós não elegemos uma virtude, uma para segui-la do início ao fim. Nós não olhamos para a gente falando assim, essa virtude eu preciso para dar continuidade. Para quê? Para quando os flagelos destruidores chegarem, eu estar bem. Saber que todos eles são necessários para atendimento à lei de destruição, para que a gente, com o corpo mais fragilizado, gradativamente, cuidando do corpo, cuidando da alma, possa receber o grande flagelo que vai chegar à transformação de uma nova vida, que é o quê? A morte do corpo, a morte do corpo físico. E aí nós nos desesperamos com guerras. Nós temos que perceber, pela codificação de Kardec, que ali tem elementos suficientes para que a gente receba as notícias de guerra, as notícias desses flagelos, sem desespero. Receber as notícias de flagelos individuais, que são essas doenças doenças nos amigos, doenças na família, doenças em nós, para que a gente receba isso com a tranquilidade que a gente deve receber, que a gente precisa, e que a gente faça e continue fazendo os nossos voos de convicção em Jesus Cristo. E é aí ela vai falar assim para a gente, nessa roda viva, gritas interiormente por paz e sente indescritível necessidade de repouso. A morte se afigura uma bênção capaz de libertar-te de tantas dores. A morte é uma bênção, mas no seu tempo certo. No tempo certo e a gente trabalhando o corpo físico para que cada vez fique mais tempo para a aquisição de valores morais. Nós já temos determinada idade, né? Quem já tem determinada idade tem que fazer o quê? Cuidar mais da parte moral, da parte espiritual, para que nós tenhamos, na morte, a nossa grande libertação. Não mais motivo de esperar para fugir às lutas, ao debate do caminho, porque o corpo está doente.
porque a família adoeceu. Mas a doutrina tem um cabedal tão grande que ela vai nos ensinar sobre pecado, ela vai nos ensinar sobre culpa. E vai nos dizer, olha, pecado nada mais é do que a gente se afastar das leis de Deus ou das leis naturais. As leis naturais que regem o corpo físico e as leis naturais que regem o quê? A mente, que regem o espírito. Você se afastou. Olhe para você, para dentro de você, e veja onde foi que eu, da lei de Deus, dessa lei natural, onde foi que eu me afastei. E faça o retorno antes que a gente se veja comendo iguais aos porcos da parábola dos 2 filhos. Nós não precisamos comer com porcos. Nós que temos a doutrina, nós temos o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não precisamos mais chegar a esse nível. Não precisamos. A doutrina ela é toda esclarecedora se nós colocarmos nela, nesse tempo que está nos faltando para o grande encontro conosco, se nós iluminarmos tudo que existe nesses 5 livros. Esses 5 livros vieram para trazer alegria, gente, trazer felicidade e olhar nas pequenas coisas os sinais divinos. O que Deus está nos trazendo? Porque senão nós vamos atrás das grandes coisas. Por que das grandes coisas? Porque nós estamos acostumados a um Deus da guerra. Nós estamos acostumados a isso, a pedir a Deus as providências da matéria. E Deus, né, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, ele cria todos os mundos de modo a prover o que eu realizar. Se eu quero realizar coisas materiais, eu sou capaz. Eu sou em qualquer época. Porque as leis do Pai, as leis naturais, fazem com que eu tenha. E essas mesmas leis vão fazer com que eu também possa prover a minha evolução moral. Da mesma forma que eu queira, um e outra. A gente escolhe. E a Joana, nesse livro, conforme ela vai entrando, ela vai falar assim, refase, porém, para a gente, a observação. Ela está nos chamando a pegar tudo que nós já temos de conhecimento e refazer tudo para individualização do meu ser, melhorar cada um de nós. Porque a hora que a Rosane for melhor, não tenha dúvida de que a Rosane vai ser melhor para a coletividade. Não fora isso, porém, todas essas abençoadas oportunidades de resgate e a vida calma, porque se nós estivermos com a vida calma, a gente para. Essa é a grande realidade. A gente diminui a marcha, né? Porque eu acredito que quando nós temos a doutrina, temos o Evangelho de Jesus e persistimos nele, a gente não para, não. A gente fica em marcha lenta. Mas quando vem um flagelo, aí a gente começa de novo. Meu Deus, eu tenho que fazer. Então, o flagelo existe para que a gente possa nos movimentar. As questões que têm que existir é para isso. Tanto os coletivos quanto aqueles que nos atingem. A gente começa a buscar melhor saúde quando a gente sente dores. Até virar dor, a gente deixa para o dia seguinte. Aí tem uma hora que a dor para, você está numa cama e você vai.
É um flagelo. E com as luzes da doutrina, eu tenho que ir. E tenho que começar a observar o que ocasionou. Eu agora só vivo de garrafa com água. Porque tudo que eu faço hoje, depois de tudo que eu passei de muitas dores, eu percebo que o que eu já sabia. O meu irmão espiritual está sempre colocando um remedinho aqui na água para me ajudar. Mas ele faz isso quando eu estou me movimentando para fazer alguma coisa, por mim mesma. Quando eu não estou me movimentando, eu percebo que não tem nada na água a não ser o próprio fluido cósmico, e ponto. Então, os flagelos têm que existir em nossas vidas. E a Joana traz isso nessa mensagem para a gente. Vai lá, olha, não se assuste. É para te dar uma sacudida. É para que a gente tenha a nossa fé renovada. Renove a sua fé, Rosane. Não foi por outro motivo, mas a causa está em você. Ponto. E aonde a gente vê isso? Nos 5 livros. Nos 5 livros. Aí, quando não tem, a gente quer dar uma aprofundada, vamos lá, vamos pegar a revista Espírita, que ali tem muita informação de Kardec. A gente, às vezes, precisa ir lá, porque ele traz para a gente informações do dia a dia dele. Né? Jesus é o modelo e guia da humanidade. Mas Kardec, gente, ele pode ser o modelo do espírita. Muitas vezes eu quis entrar em debate, e já entrei, e aí eu fui numa revista espírita, aí eu li que ele fala assim, não entre em polêmicas. Eu estava debatendo em polêmicas. Ele não entra em polêmica, Rosane. Eu boto sempre Rosane. Por quê? Gasto de energia e só vai atiçar a sua vaidade, Rosane. Sai disso. Está lá na revista. Aí eu já dei um passo atrás. Aí quando alguém quer entrar em polêmica, não, ó, vai lá na revista e vê o que Kardec está falando. Não é guia. Não é. Mas pode ser, sim, um modelo na hora que a gente está meio perdido. Ela vai mais adiante e vai falar para a gente, não te agastes, pois, com os acontecimentos afligentes que independem de ti. O que ela está falando para a gente? Olha, aquilo que depende de você, Rosane, que são os flagelos que acontecem com você, esses você pode e deve fazer alguma coisa para que o seu futuro, tanto na carne quanto na liberdade, o futuro seja melhor. Quando se trata de Rosane. Mas quando se trata de qualquer outro, Rosane, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. E ore. Ore. Ore por aqueles aonde os flagelos estão chegando, porque a única coisa que você vai poder fazer é isso, é orar. E trabalhe em você, porque à medida que você trabalha, a sua percepção com os espíritos que estão te ajudando serão maiores. Aí ela vai falar, ela vai dizer para a gente, ó, a família segue adiante, o amor muda de domicílio, porque um dos flagelos nossos, uma das causas de nossas aflições, é a gente querer os amores que não são nossos. Por isso é que os 10 mandamentos estão ali para a gente, só, não cobice a mulher do próximo, não cometereis adultério, não cobice nada do outro. O amor muda de domicílio. Esse amor, né? Esse amor mais que a gente ainda entende de amor, porque o amor que é divino, esse não, esse é o nosso caminho.
É o nosso trabalho do dia a dia. É buscá-lo cada vez mais, essa conexão com o Criador, para que eu sinta cada vez mais. Aí ela vai dizer, ó, a doença desaparece, a contrariedade se dilui, a agressão desiste, a inquietude se acalma, se souberes permanecer sereno ante toda dor que te chegue, enquanto no círculo de fé sublimas aspirações e retificas conceitos. Ou seja, ela está pedindo para a gente retificar conceitos milenares, gente. Conceitos milenares, afasta daquilo que não é mais, não nos cabe mais. Nós não vamos encontrar no ser humano a solução dos nossos flagelos. Nós não vamos encontrar. Vamos encontrar em nós mesmos. Então, vamos nos sublimar cada vez mais, conhecer nosso corpo, afastar das vicissitudes que tanto tivemos, moderar a forma de comer, moderar os olhos nas coisas boas, que a gente chama, né, boas, entre aspas, da vida material, e nos atermos mais nas coisas do espírito, da alma. É isso que ela fala para a gente, mas para a gente fazer isso com tranquilidade. Porque na codificação, se a gente estudar pecado e culpa, a gente percebe que se a gente estiver batendo nessa tecla de pecado e de culpa, a gente não anda. Os erros servem para que a gente aprenda também com eles. Aí eu quero saber, só assim, para que você quer o erro sempre na sua vida? Eu posso aprender com o erro da Rose, com o erro da Carmen. Por isso nós somos colocados juntos. Cada um de nós vai errar aí num lugar, e eu acho muito interessante a doutrina, eu acho muito interessante o espiritismo, que traz para a gente também a questão, por exemplo, da loucura, do suicídio. Ela vai mandar a gente estudar a loucura e o suicídio, que é para a gente não ficar também desesperado, porque os espíritos já falaram lá, em 1857, quais seriam os sinais da regeneração, quer dizer que a regeneração iria eclodir, porque a regeneração, nós já estamos trabalhando essa regeneração já há muito tempo. Aqueles que não têm fé no futuro, na vida além da morte, vai encontrar na loucura, né, um caminho. E a loucura pode trazer o suicídio inconsciente, aí não é responsável por aquele suicídio, mas a maioria é o suicídio consciente. E aí, Kardec também, em Kardec, na Gênese, no último capítulo, ele vai fazer assim, tenha calma, gente. Calma. Como é que isso vai acontecer? Capítulo 28. Isso vai acontecer como? Gradativamente, nós vamos conhecendo tudo, nós vamos ter novas encarnações, reencarnações, que podem ser aqui, mas podem ser também em outro lugar, e vamos sempre progredindo, porque esse Deus é de amor, esse Deus é de crescimento, esse Deus é de misericórdia. É isso que deixa eu só ver. Tá. É isso que ela vem trazer para a gente nesse voo panorâmico. Que a gente confie mais no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e nas instruções do Consolador prometido. Que a gente confie. Então, ela vai falar que a gente continua fiel no posto, operário anônimo do bem de todos, e espera. Que a gente não vai ter os resultados que a gente está fazendo agora, não, gente. Esperar resultado agora é não estar entendendo a doutrina. Os ingratos que se acreditaram capazes de te esquecer, lembrar-se-ão e possivelmente voltarão
os amigos que te deixaram, os amores que te não corresponderam, aqueles que não quiseram compreender-te. Quantos zombaram da tua fraqueza e ridicularizaram tua dor envolta nos tecidos da humildade? Os que investiram contra os teus anelos voltarão, tornarão sim, pois ninguém atinge a plenitude da montanha sem a vitória pelo vale que necessita vencido. Ela está dizendo para a gente o seguinte, olha, para chegar à plenitude, que é o amor, esse espírito puro, vocês vão ter que passar por todos esses flagelos, essas vicissitudes aí. Isso é normal. Isso é tranquilo, gente. Tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo. E quem acredita nele vai vencer o mundo. Refugia-te na palavra clarificadora do Evangelho Consolador e enxuga tuas lágrimas com as suas lições. Dos seus textos, extrai o licor de vitalidade e tece com as mãos da esperança a grinalda da paz para o coração lanhado e sofrido. Se conseguires afogar todas as penas na oração de refazimento, sairás do colóquio da prece restaurado. Toda vez, quer dizer, estão chamando cada vez mais a gente, cada vez mais para o evangelho diário. E nós, que já temos uma determinada idade, já não é mais diário, gente. O evangelho já se faz mais presente, a todo momento. Já tem que se fazer presente. Devagar, mas trazendo para cada vez mais para a gente. É isso que ela está sugerindo lá em 69, né? Mas é para agora. Descobrirás que, apesar de tudo acontecer em dias que tais, Jesus luze intimamente nas províncias do teu espírito. Poderás, então, confiar e seguir firme, certo da perene vitória do amor, do imbatível amor. Ela vai trazer para a gente que nós seremos vencedores. E toda essa reflexão que eu tive em cima desse livro, e eu estudei somente os 5 livros. Eu só peguei os 5 livros. E nos 5 livros, todo momento, a todo momento, hoje com uma luz um pouquinho mais querendo brilhar, eu vi a beleza, o encanto que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu passei a ver o quanto nós estamos divorciados de uma beleza que está à nossa disposição há tanto tempo nos esperando. E nesse momento, eu vou ler para vocês, para que vocês reflitam e fiquem com o coração de vocês tranquilos, como o meu tem ficado a partir de eu estar estudando o Evangelho de Jesus, o Evangelho, o Novo Testamento, com as luzes da doutrina, além de ler todos os dias à noite as bem-aventuranças, para jamais esquecer das promessas do Cristo, jamais esquecer do maior poema de amor que a humanidade poderia ter ouvido e ainda não entendeu. Eu vou deixar para vocês trechos do sermão profético de Jesus. Porque Jesus, ele não era só um profeta. Ele é o Cristo. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é aquele que entende de tudo, pela probabilidade do que nós poderíamos fazer. Ele vem construindo, ele vem tecendo uma rede de amor, uma rede de luz. Então, que a gente possa ficar
com essas palavras e ver como isso é para agora, é para hoje. E ele fala assim para a gente, nesse sermão profético, que muitos dizem que foi para os profetas, para os discípulos dele, só os discípulos da época. Não, é para cada um que queira ser discípulo, acompanhar o Cristo. Ele vai falar assim, olha, para a gente, tendo Jesus saído do templo, estava partindo quando se aproximaram dele os seus discípulos, todos nós, para lhe mostrar as edificações do templo. Em resposta, ele disse, não vedes tudo isto? Amém vos digo, que não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derribada ou derrubada. E aí ele vai trazer todo esse sermão no Monte das Oliveiras, aí ele vai dar mais entonação, dizendo para a gente. Os discípulos perguntam para ele, ele traz uma questão para que os discípulos pensem, e eles perguntam, mas quando? Quando? Dize-nos, quando serão essas coisas? E qual o sinal da sua vinda e da consumação da era? Ou seja, a consumação de cada era, da regeneração, depois a gente vai ver a consumação de regeneração para mundos felizes. Mas agora é da era para a regeneração. Ele vai dizer, em resposta, Jesus lhe disse, vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E estareis na eminência de ouvir de guerra e relatos de guerras. Olhai, não vos alarmeis, pois é necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Ou ainda não é o fim da era. Da era de quê? De provas e expiações. Ainda não é o fim. Nós estamos nos preparando para um novo momento, gente. É necessário separar o joio do trigo. Todas essas coisas são suicídio, que ela traz aqui, manda a gente estudar, loucura, que hoje está chamando de transtornos mentais, são o começo das dores de parto. Para quem já teve filho, sabe que as dores de parto são intensas, mas elas precisam anteceder a felicidade da gente pegar os nossos filhinhos no colo. É necessário, é muito necessário. E a felicidade depois das dores de parto, que ele vai falar para a gente, sempre simbolicamente, para que a gente pense, é necessário. Então, meus irmãos, que quando a gente trabalha juntos na seara do Cristo, que nós pensemos muito, muito, antes de nós criticarmos os nossos irmãos, antes de nós criticarmos como está acontecendo, o que está acontecendo ou não no nosso país, no nosso planeta, na nossa casa, no nosso centro espírita, nas nossas relações, a gente pensar e entregar na mão de Deus as grandes alterações. E essas alterações, elas somente virão com a destruição de tudo aquilo que não pertencer mais a nós. E que nós possamos fazer a nossa destruição gradativa daquilo que está ainda nos incomodando. É gradativo. Eu quero agradecer a todos vocês e que a gente continue firme na nossa conexão, porque é assim que o nosso Pai fará com que a gente possa, todos juntos, num grito de reconhecimento de amor a Jesus, falarmos Senhor, Senhor, e nós todos, sem exceção, nos encontrarmos na terra regenerada. Eu espero
todos vocês. Um beijo grande e obrigada pela oportunidade. Obrigado você, minha amiga, por essas palavras tão importantes, tão bonitas, tão profundas, e realmente temos que continuar caminhando. As dores estão aí, as dificuldades estão aí, mas fazem parte da nossa caminhada, fazem parte da nossa vida, e só assim nós vamos crescer. Então, muito obrigado mesmo. Realmente é uma convocação para que nós nos reergamos e sigamos em frente. Vai doer um pouco, tem uns espinhos, umas pedras no caminho, mas nada que a gente não possa vencer, né? Então, levanta-te e anda, e que possamos sempre seguir Jesus, e vamos juntos, porque com certeza em breve nós chegaremos ao fim da caminhada, nos aproximando do Senhor, porque essa é a missão que Ele confiou a cada um de nós. Então, muito obrigado pelas suas palavras, por essa reflexão. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando agora o nosso estudo. Queremos lembrar a todos, vou fazer aqui a nossa propagandazinha, que dia 9 de março nós teremos aqui na nossa casa o nosso primeiro seminário espírita sobre primeiro seminário espírita Ivone do Amaral Pereira, esse grande exemplo de trabalhadora de Jesus, tá? Nós vamos conversar sobre Ivone, sobre a vida dela, sobre o trabalho que ela realizou e sobre tudo que ela fez, né? E enfrentando os obstáculos e as dificuldades que ela enfrentou, né? Então, todos estão convidados, dia 9 de março. E nesse dia estaremos relembrando os 40 anos de desencarnação da nossa irmã Ivone, porque ela desencarnou no dia 9 de março de 1984. Então, nós estaremos aí com 40 anos do desencarne de Ivone do Amaral Pereira. E quem vai fazer o nosso seminário será a nossa irmã Ana Paula Souza, do CEOI, né? Ana Paula, que tanto tempo trabalhou coordenando o curso de Ivone do Amaral Pereira aos sábados. O tema do seminário é mediunidade a serviço da vida. Mediunidade a serviço da vida é o tema do nosso seminário, tá? Então, 9 de março, vocês já estão convidados, será num sábado, às 16h30. Então, vamos conversar sobre a vida de Ivone, essa grande trabalhadora que também teve que promover, né, essa grande transformação na sua vida, um grande exemplo. Então, nós estamos encerrando aqui. Eu vou pedir para a nossa irmã Ideína. Ideína, você também que fez durante muitos anos o curso de Ivone Pereira, né? Faz a nossa prece de encerramento, por favor, querida amiga. Faço sim. Vamos elevar nosso pensamento ao Pai, ao nosso Mestre Jesus querido, à Mãe Santíssima, em agradecimento por essa doutrina que tanto nos esclarece e nos fortalece. Muito agradecido, Senhora Francisco de Assis, que nos recebe em sua casa, e ao nosso querido amigo Jesus Gonçalves, que tanto nos ensinou e continua a nos ensinar. Deus de misericórdia, Pai da vida, que sejamos todos dignos de estarmos reunidos em seu nome. Pedimos, Senhor, que a sua paz se faça sobre todos os irmãos que tanto necessitam de luz e de esclarecimento. Dai-nos a sua bênção, Senhor. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Rosane, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco. Um beijo no seu coração. Um beijo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Parabéns. Se você quiser falar alguma coisa, Rosane, esteja à vontade. Sim, teve uma partezinha que a gente não deve esquecer, que Jesus fala que é muito próprio para essa época que a gente está vivendo. Nesse mesmo sermão, ele vai falar, por se multiplicar
a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Foi o que você acabou de fechar o nosso encontro. Vamos perseverar, porque nós ser salvos, segundo Jesus está falando, é a gente passar, né, por essa nova era, por essa regeneração que a gente tanto tem esperado e que a gente tem tanto batalhado. E vamos juntos, vamos Vamos todos juntos. Estamos todos Muito juntos, bem. vamos lá. Muito Gente, bem, Rosângela. Parabéns, Juntos nossos pega esse cumprimentos. cordão. um beijo para Muito bom. todos, tá? Quarta-feira Beijo, um estamos de volta com o nosso estudo do Evangelho, estudo das obras de Emmanuel, tá bom? Então, Tchau. tchau, gente, tchau. Boa noite, Boa muita paz. noite a todos, fiquem em Muita paz, que o harmonia. Senhor nos abençoe a todos. Uma